Vamos que vamos, meus amigos, mais um Adepate Podcast para tudo que hoje é muito especial. Com muito, muito carinho mesmo, eu trago aqui dois amigos, duas referências de um escritório referência. Muita coisa aconteceu nos últimos anos. Muitos escritórios vocês abriram, eu também abri. Mas há já guerreiros nessa jornada, nessa estrada de muitos anos, construindo essa história que agora nós estamos nessa sequência. Trago aqui o escritório Totem, meu amigo Alexandre Tomazelli, grande mestre e professor, e o seu grande profissional, escudeiro, braço direito aí, né? Detentor de um legado, sim. Guilherme Castro. É o Gui. Guilherme, aí Gui, te amo. Esse também é cara, né? Mas é meu filho, também chama Gui. Guilherme Castro, nome de ator global, né? Sobrenome de ator global, sim. Bonitão. Bem-vindos, meus amigos, que bom ter vocês aqui. Obrigado. Agradecemos a presença aí, a oportunidade de falar com vocês. Estamos felizes com o convite para falar um pouco aí da trajetória, falar um pouco sobre essa área aí da patologia, né? Que a gente atua já há um certo tempo. E agradeço o convite mesmo. Também agradeço a oportunidade, né? De conversar outro dia numa pizzaiada. Aí você me convidou, fico muito feliz. Ah, incrível. Vamos contar um pouquinho sobre nós. Sim. Olha, por que é especial? Talvez vocês também não saibam. Tem algumas pessoas que a gente caminha muito mais próximo. Talvez nos últimos anos nós nos encontramos 2, 3 vezes e batemos um papo de 4, 5 minutos, assim. Foi. Mas toda vez que a gente se encontra parece que tem um carinho especial. Sim. Eu tenho. Eu comecei a minha jornada lá como estagiário de técnico, numa empresa de reabilitação de fachadas e estruturas. Então, sempre tive contato com os laudos Tomazelli, porque nós executávamos obras. Então, recebíamos muitos laudos da Falcon Bauer, que era uma grande empresa naquele momento que executava grandes laudos, e também muitos do Tomazelli. Também vinha da DFA, tinha alguns outros, mas a gente já tinha já as assinaturas, né? E como mais jovem, estudava, lia, conhecia e tudo mais. Olha, eu comecei em 2002. Eu lembro mais desses laudos lá em 2005, 2006, aonde porque eu comecei ali como estagiário de uma obra, depois você pega a segunda, a terceira, de repente eu fui para o escritório em 2004, comecei também a fazer orçamento, aí eu comecei a ter os contatos, mas ouvia de longe, sabe? Falar aqui, ó, esse laudo é do Tomazelli, esse laudo é de tal profissional. Eu acho que essa época era eu e a Maria Noronha. Acho que ela ainda estava na ativa. Até 2006 ela ficou na ativa. É incrível, incrível. Que era Azevedo Noronha e Engenheiros Associados. E nessa época, depois disso tudo acontecendo, trilhei minha trajetória, enfim, vou fazer um corte 2018, entre idas e vindas, saí dessa empresa, né? Fui demitido em um corte grande que teve na empresa. E eu já estava ali no ápice profissional. Coordenador de obras São Paulo e Rio de Janeiro, já elaborando laudos internos, toda aquela questão de uma empresa desse porte. E eu saí, eu fiquei um pouco sem chão, sem networking, como muito isso acontece. Vamos lá. E qual que foi a minha estratégia? Ir atrás de cursos de requalificação, atrás de palestras, e por isso que não tinha tantas coisas acontecendo, por isso que nós criamos esse ambiente hoje para favorecer essa oportunidade. E quando eu vi no IBAP São Paulo um curso de patologia em revestimentos de fachadas e piscinas, outubro de 2018, caramba. Falei, tenho que estar. E quem era o professor? Alexandre Tomazelli, né? E Guilherme Castro. Tá? Então os dois são importantes, você vai entender, meu amigo, a tua importância. Fui lá, fiquei no último banco, atrás da porta, aquilo tudo lá. Não sabia se naquele momento, na hora do café, se eu me apresentava como alguém para vender serviços, um empreendedor, se eu pedir emprego, sabe, naquela... Não sabia o que eu fazia ali, porque tinha várias empresas participando, vários, né? E na boa, eu vi vocês brilharem lá na frente. Fazendo uma teoria, tudo que eu vivia e organizando ali, e eu fiquei encantado com aquilo, de coração. Ali eu me encantei em querer também dar aula, em querer também palestrar, sabe? Só que então, Gui, por quê? Tomazelli é o Tomazelli, irmão.
Sim. Tava ali, dominando, conversando com um, com o outro, batendo papo, fazendo acontecer, vários cases de várias construtoras, ele dando bronca em todas as construtoras que estavam lá. Tava lotado, Tava parecia reunião do Sinduscom. E tinha todas as construtoras presentes. E tava presentes. todos os clientes lá. Exato. E eu metendo, você sobra isso, sobra isso. Você não ri não, que no seu prédio também coisa tem. ali, Aqui tem o prédio, não é? E de repente, olha só, agora vai falar de ensaios, vai ser o Guilherme. Você falou a parte de ensaios. Isso. Eu falei, rapaz, mano, mais novo que eu. Não parece tanto, mas mais novo que eu. E já ali, dominando uma área, já falando, fazendo. Eu falei, pô, então é possível. No coffee, eu fui me apresentar pra você. Foi. Fui conversar, metendo louco, disso. cachorro de praia, né? Tá certo, Tudo bem? vai lá. Prazer, professor, muito boa a palestra e tal. Você me atendeu com carinho, com uma receptividade que eu fiquei constrangido, de coração. E depois disso, nós participamos de alguns eventos da SICA, qualquer fórum gratuito que tinha, porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro naquele curso, né? E eu participava de tudo que era gratuito. Mas eu também fiz assim. Tava o Tomazelli lá. E eu ia lá. E aí, professor? Ele me atendia, rapaz. Então isso pra mim fortaleceu meu network, fortaleceu a minha expectativa e vocês me deram um horizonte de que era possível. Sabe? Então eu saí dali fortalecido. E dali eu saí que eu não ia pedir emprego, que eu ia ser um consultor. Que eu ia seguir nessa linha, usar minha experiência já de 17 anos trabalhando na área pra migrar pra essa área de consultoria. Experiência prática. Então, obrigado. Talvez assim, às vezes a gente incentiva as pessoas sem saber. E eu queria hoje honrar vocês com isso. Obrigado mesmo. Nem imaginava. A gente não imagina, assim, às vezes o impacto que tem na vida das pessoas e realmente pode representar uma mudança, né, no pensamento ali. Às vezes você se inspirar em alguém e falar, pô, quero ser assim, quero saber me aprofundar num assunto de determinada forma. Eu acho que tudo é possível, assim, se você realmente quiser ali pesquisar sobre um determinado assunto, começa num micro, né? Começa a falar sobre um assunto em específico ali da parte de patologia, começa a estudar bem aquele assunto, pega bastante referência, se torna um especialista naquele, né, aquele nicho ali. A partir daí você vai conseguindo passar a experiência para outros, vai ampliando também esse conhecimento. Eu acho que é a forma como a gente tenta até trabalhar também, que nem quando eu comecei, às vezes o Tomazelli falava, não gosto muito de falar sobre isso, você consegue pesquisar e estudar sobre? Na verdade, o que eu forçava ele. Ele forçava. Né? Imagina. Porque assim, posso falar? Com a vontade. Porque a Noronha é assim, a doutora Maria apareceu esse evento na Noronha. Aí tem acontecido esse probleminha assim, como é que tem que resolver? Aí ela levantava, pegava o livrinho, falou, lê isso aqui, depois a gente conversa. Então você vai aprendendo a você pesquisar. Por que é importante? Várias situações apareceram para nós e não tinha bibliografia, nunca tinha feito. Então o engenheiro ele é feito para estudar e pesquisar. Só que tem que ter uma base, né? Eu posso falar também? Eu lamento muito, quando eu vou dar aula, em algumas pós-graduações, que eu chego lá, eu sou obrigado a lembrar temas da graduação. Cara, tem gente que nunca viu um chapisco. Isso me marcou tanto. Como é que eu vou falar de revestimento? E o cara fazendo perícia e nunca viu chapisco. Tem gente que não conhece cimento, vê as suas composições. Isso é a base do patologista. Tipos de areia, tipos de agregados, a formulação de um traço. Então eu sou obrigado a relembrar a primeira aula, tudo que conceitos muito rápidos da graduação. Porque o cara ele acha que ele, só porque ele sentou ali e virou um diploma, já está sabendo. Diferente do meu pensamento. Diferente do pensamento do Renato Saad, que você conhece. Diferente do pensamento de uma amiga minha, Valéria Almeida, que tanto se esforçar, hoje está morando na França. Se você pegar ela mudou para lá, ela levou
20 cadernos de anotações. Isso eu não separo. Você entendeu? Então, assim, o trabalho de quem trabalha nessa área de patologia não se restringe somente ao escritório. Você vai lá, deu às 6 horas, o cara larga a caneta. Tem que chegar em casa, é uma coisa que me irrita no pessoal de lá. Porra, cadê? Pega. Pode falar? Aí. Pega a norma. Sim. Aí vocês conhecem uma norma, não sei o quê. Você está trabalhando patologia e não leu nem a norma. Custa, às vezes, você ficar lá malhando, fazendo crossfit, fazendo um monte de coisa. Meia hora que você senta, estuda. Não, o cara sai, eu vou cuidar das baleias. Eu vou fazer não sei o quê. Não é assim. Quantas vezes eu cheguei em casa, aquele livro do Canvas, você pode perguntar para o Renato. Eu e ele, nós lemos inteirinho. Eu li 2 vezes. E aquilo é um conceito, é um livro antigo. Até pedi para o professor Paulo Helene se ele queria retraduzir. Entrou em contato com o Canvas, né? Mas como eu conheço ele, ia acabar de sobrar para mim. Entendeu? Aí o Brits falou, não fica muito, vai sobrar para você, hein? Aí, mas nós fazer, não tem tempo, né? Então é importante não só restringir ao trabalho, daqui para fazer outra coisa. Em casa você tem que reservar um certo horário para estudar. Sim. Porque você tem que, quando você vai ver um cliente, você tem que bater hora, tem que saber. Precisa passar segurança. Eu bato hoje, já falo, esse aqui bate hoje, já sabe. Não é de um dia para o outro. Não é que nem você falou assim. Eu não tinha grana para pagar palestra. Cara, eu fui em tanto curso da SICA. Veio da CIT. Lá, quando era na Zona Norte, da Denver, que hoje não tem mais, né? Suzano, acho que era, né? É Suprema, né? Não, mas Suzano, não era? Não sei. Eu fui 2 vezes lá. Chegava lá, todo mundo com medo de mim. Eu falei, gente, não mordo. Né? Às vezes. 2 vezes. Aí eu fui na antiga MBT, teve curso, eu fui. Então, assim, tudo grátis. E o melhor de tudo, né? Tinha cafezinho. Opa! E tinha o almoço, né? E à tarde... O lanche ali, um copo. De manhã a palestra, né? Sim. É de um produto? Não interessa se é de um produto. O que interessa é o conceito que o cara está passando. Claro. Se você vai usar, não vai Como usar você vai aproveitar produto, aqueles conceitos. Aproveitar. Então, assim... O que acontece nos bastidores, né? No café, com quem você pode Às vezes você conversa, tira uma dúvida com alguém, né? Às vezes num bate-papo, às vezes de café mesmo, né? Sim. Você consegue, às vezes, já... Uma vez eu peguei um caso ideia. Com a Maria Noronha, nos pés de um Butantan, que eram pré-fabricados e as extremidades metálicas encaixadas. Deu corrosão galvânica. A gente pensou, vamos usar pastilha de zinco para ligar. Eu queria explicar melhor, né? O cara veio do Rio de Janeiro, a Roger Tech, porque foram 3.000 pastilhas. E funcionou até hoje. Não sei se fizeram manutenção. Mas está lá o prédio. Entendeu? É importante. Da onde eu peguei, tinha a revista Recuperar, eu tenho as edições. Eu lembro daquela CSI nas obras. Eu adorava aquela. Eu assisti o CSI, né? Já. Eu sou dessa linha. Eu trabalho. Poxa, hoje os caras não tem nem mais a técnica. É mesmo, né? Assim, quer dizer, tem um acesso eu tenho todas mais restrito. Eu tenho a técnica desde a número 1. Olha só. Né? Tem mesmo. A gente tem as caixas 2 lá no prateleiras. Tudo arrumadinho. É coisa antiga, mas é o conceito. E vira e mexe a gente consulta, né? Eu tenho livros antigos. Algum sistema, alguma coisa, a gente dá uma olhada. É conceito. Vou fazer um laudo de um telhado, eu tinha do Versosa, Patologia das Construções. Incrível. Que falava sobre telhado. Aí você agrega, aí você pega a norma. Atualiza. Atualiza. Eu gosto de usar o método dos 3 filtros que eu falo pro pessoal que trabalha com a gente, quem estuda, né? Mais ou menos igual o Tomazelli. Você lê a doutora Maria Noronha, leia primeiro esse livro e depois conversa. Vai me fazer uma pergunta, eu falo, já passou nos 3 filtros? Se não passou... Então, e segundo, não façam perguntas que o Google responde. Sim. Tomazelli, qual que é o número da norma de revestimento cerâmico para fachada? Pô, se você pôr no Google, vai te dar um número. Você vai gastar uma pergunta
com o teu líder, com o teu coordenador, com o teu professor, que você pode escrever, nem precisa nem escrever, né? Você pode perguntar em áudio, mas o método dos 3 filtros é exatamente esse. Normas técnicas. Tem que ler a norma daquele assunto. Não dá para ir para uma inspeção sem você ler a norma sobre o sistema que você vai inspecionar. Sim. Mas as normas não são, às vezes, suficientes e às vezes são defasadas também. Porque Sim. a norma, né, 4 anos, 10 anos, 20 anos. Outra, As boas práticas. Ou seja, você lê ali nas boas práticas os livros antigos, os atuais, os catálogos, o que os mestres estão falando, as dissertações de mestrado, que são mais dinâmicas, os artigos técnicos. Estude ali um pouco. E terceiro, os fabricantes. Sim. Se você vai inspecionar sobre, por exemplo, um revestimento cerâmico da marca Gaio, é bom você ler o manual. Como faz daquela marca. Exato. Se você usou a argamassa da Ecomix, vai ser uma inspeção lá, você faz uma anamnese, é argamassa industrializada Ecomix. Você tem que pegar as informações com o fabricante, com a Quartzolite, com a Denver, enfim. Se você não for preparado... Você vai ficar ali parecendo que está inspecionando um parto. Porque não sabe se... Você não vai saber exatamente o que é. Eu tenho o Gui, né? Eu tive o Gui da Manu, você tá lá no parto, você tá entregue. Aí tá cortando a tua esposa, né? Tá saindo sangue adoidado, tá cortando ali, puxa lá, puxa... Se é normal, se não é, né? Você não sabe se tá usando o bisturi certo, se pegar um serrote, se precisa ou não. A criança sai roxa, não sabe se tá bom ou não. Você fica ali... A única coisa que nos acalma é que eles estavam os médicos estavam conversando sobre viagem e futebol. Vocês estão batendo papo aqui sobre qualquer coisa, eu acho que eles estariam um pouco desesperados se tivesse alguma coisa errada. Mas às vezes uma galera vai para inspeção parecer a mesma coisa. Então, não vai com esse estudo. Mas isso que eu queria trazer com vocês. Nós falamos aqui da Maria Noronha, né? Que sempre nas aulas, e isso é muito louco, tá, pessoal? Olha só, 5 anos atrás eu estava os assistindo, não os conhecia pessoalmente, a gente não tinha conversado. E quando a gente acredita em algo e vai atrás, enfim, as coisas vão acabando acontecendo. 5 anos depois, em alguns meses, nós estamos aqui na mesma mesa, com muita coisa aconteceu. E tem o professor Hageb Manduque. Então, eu queria que você me contasse essas histórias para o pessoal, porque eu posso contar deles, eu sempre conto, por exemplo, da Maria Noronha nas aulas, como uma referência na patologia, mas é de ouvir falar. E assim, a sua geração, quem foi a Maria Noronha, o que ela representa para nós? E do Hageb, professor Hageb. Como é que eu cheguei na sala de patologia? Isso. Né? Ela foi minha professora na Unip, que eu falo com orgulho, eu fiz Unip, tá? Aqui na Bacelar. Não tinha muitas unidades na época. E ela que montou o curso de civil, junto com o Bauer e o ARPA. O Digênio, ele deu total liberdade de dinheiro. Que era o melhor curso, tanto que nós tínhamos todos os laboratórios. Incrível. Não precisava ir lá na USP. Tinha todos. Aí o que ela fez? Ela fez questão, na época podia, né? O curso básico, ela contratou mestres e doutores. O curso profissionalizante, ela só pegou engenheiro que pisava na lama. Então, assim, o cara da Figueiredo Ferraz, caras de obra. Então, ela ligava, como ela conhecia muita gente, o Bauer, ligava, olha, tem alguém aí que está afim de dar aula disso? Vou mandar o Castanho. Tem alguém assim? Vou mandar tal pessoa. Então ela pegou gente que pisava na lama. Não tinha feito doutorado, estudado, como ela falava, né? O ângulo e curvatura das asas da borboleta em voo pleno. Que ela não queria gente assim, que tinha que ensinar para o aluno as coisas práticas. Foi o que eu ensinei para vocês. Que ele foi meu aluno no Mackenzie. Né? Aí ela montou o curso. Eu entrei na Unip em 88. E eu tive aula com ela em 90, de Maticom, material de construção. Quando eu vi aquela senhorinha dando a primeira aula de taiezinho, e ela falando, eu falei, me apaixonei. Na hora. Na hora. Mulher... Ela era uma dama. Começava por aí. Uma dama. E aí foi desenrolando. Às vezes ela chegava
suja da concretagem, né? Aí, o último bimestre, ela deu uma coisa que é importante, que ela achava assim, esse é o futuro. Patologia nas construções. Que ano isso? Então, 90. 90. Aí eu Sensacional. adorei. Ela... Foi ali que você ouviu o termo, foi na faculdade, Sim, foi através dela que através você conheceu dela. a patologia. Aí das ela tinha construções. os acetados, projetava. Aquele projetor, sabe? Acetado. Sim, a Né? transparência, né? Que você colocava assim, umas Tem no folhinhas. escritório ainda, Eu né? tenho Tá tudo todo o no material escritório, dela de aula guardado. Nem no escritório. A gente tinha que Não, montar não, um memorial, um sumir. museu, alguma coisa. Precisava montar alguém, ajudar a montar um livro. Eu falei isso com o Não senhor. dá ideia que a gente Aí, faz acontecer. Eu falei isso com o senhor que escreveu o livro do Vasconcelos, que eu orcei aí o laudo da fachada dele. Aí, adorei. Aí eu tive a sorte, né, junto com o Renato, de fazer estágio com ela. Mas foi um período curto. Que ela falava assim, que a aluno de engenharia não podia trabalhar, tinha que só estudar. Se dedicar ao estudo. Dedicar ao estudo. Aí fiquei acho que 5 meses, ela dispensou todo mundo. Mas aí deu para fazer. Foi um intensivão. Foi intensivão. Trabalhei as férias inteiras ainda até abril. Aí ela dispensou, não, você tem que estudar porque engenheiro tem que estudar. Né? Mas aí a gente precisava de dinheiro, não tinha como, né? Aí a gente foi buscar No mercado. no mercado um trabalho perto. Aí estamos numa construtora. Eu e o Renato lá batendo porta, pedindo emprego, sabe? E coincidiu, não sei se ele comentou isso com você, coincidiu da gente pegar numa construtora pequena de bairro. Era perto de casa, a Olímpia aqui, eu morava na Saúde, né? Então era fácil. Aí de lá, eu fui vendo palestras. Você foi se encantando, Fui mas, me encantando, mas você foi para a consultora, mas continuou com o pensamento na patologia. Da patologia. Me formei, não tinha curso, Felipe. Tinha um na Poli. Acho que ainda era meio recente, assim, Era depois do recente. assunto, né? Tinha um na Poli que o Paulo Helene montou, junto com um cara da Brooklyn. Acho que era isso o nome dele. Eu fiz lá. Eu saí, aí eu consegui um trabalho. Uma empresa chamada Tecnocret, que era concorrente de vocês, na época. Fiquei lá 4 anos e pouco. Né? Aí consegui um trabalho lá. De lá eu pegava o ônibus, que eu não tinha carro, ia até a Poli, no prédio de Minas, que tinha esse curso lá. Saí de lá 11 horas, e o povo reclama, tem que sair às 10, né? Saía 11 horas. Imagina que horas que eu chegava em casa, mas eu tinha um foco. Quem tem clareza do seu propósito torna-se imparável. Tinha um foco, né? E foi. Aí depois fiquei 4 anos e pouco, aí me juntei com o Renato. Ficamos um tempo junto, ele seguiu o caminho dele e a Noronha me puxou. Você voltou para Noronha. Voltei para Noronha, aí foi com o Hageb, que eu não conhecia. Aí você é Noronha e o Hageb estava lá também. Aí o nome foi Azevedo Noronha Engenheiros Associados. Incrível. Era eu, o professor Hageb, Mackenzie e o Eugênio Pacelli. Né? E abrimos um escritório. Porque eu comecei a ter demanda de serviço e ela também. E tudo que eu tinha, eu chamava ela. Dividia, fazia tudo dividir. Né? E o Pacelli estava mais com a Noronha e o Hageb na casa dele lá no Morumbi. Aí resolvemos juntar. E fomos lá para o prédio do Viaduto Santa Ifigênia, tem do lado do edifício Fernão Dias. Sim. Sabe qual que é? Sim. Era ali. Alugou uma sala e ficamos lá. Né? E lá fui. Aí ela parou de trabalhar por questão de saúde, né? E depois eu continuei só com os 3. Aí mudou, aí virou Pacelli e Hageb e associados. Aí o Hageb quis sair, porque também questão de saúde, né? Aí eu fiquei na minha casa. Aí começou comigo na minha casa o Gabriel Oliveira, que é o mais velho,
que era estagiário, hoje é meu sócio, também, junto com, né? Gabriel começou comigo com 20 anos. Hoje ele está com 42. 22 anos de história. 22 anos. E um outro rapaz que era o Jorge. Né? Aí o Haggai faleceu, eu tive que juntar todo mundo. Aí a gente arranjou uma biboca lá na Avenida Rio Branco, porque eu tinha que juntar a turma. Aí foi onde veio o Felipe. Felipe foi lá? Foi. Acho que foi, né? Acho que o Felipe entrou foi lá. Aí ele né? ficou lá um tempo, aí eu aluguei na 15 de novembro. Né? Fiquei lá um tempo junto com o Denis Capela, ele seguiu o caminho dele, com a mãe dele. Aí de lá a gente foi para Paulo Egídio, onde eu chamei ele. Isso. Né? Foi quando você começou lá no Mackenzie, né? Isso. Aí um dia eu abro o e-mail, tá lá um e-mail do Mackenzie, se eu queria dar aula de patologia. Eu falei, oba, eu vou. Né? Eu não tinha mestrado, não tinha nada. Só tinha especialização. Né? Mas com o pessoal lá dentro. Aquela especialização que você fez. Sim. Mais nada. Tinha que ter alguma coisa. Né? Aí o Marcel, que me conhecia pelo Haggai, convidou. Chego lá, falou assim, você tem medo de aluno? Minha pergunta que ele fez, não, eu sei mais que eles. Mas medo do quê? Não tenho que ter medo de aluno. Você tem que ter base. Sim. Eu vou montar a aula, não tem como, né? Aí você, então, sabe o que é? Não é só patologia. Né? Aí tá lá, mínimo é 12 horas a aula, tem que dar construção de difícil 1, construção de difícil 2. Pô, me chamaram. Isso, eu falei, mas vocês fizeram uma tocaia pra mim? Né? Uma emboscada. É uma emboscada. Colocaram um pedacinho de queijo ali. E tuf. Aí tá bom, aceitei. E fiquei lá 2011, né? Até 2015. Isso. Acho que foi. Aí eu pedi pra sair, porque eu tava cansado de aluno. Nossa. Medo não, mas não, depois de um tempo... Não, começa a vir uma turma que não dá. Você entendeu? Eu tava muito cansado. Aí exige muito, né? Tava fazendo mensagem no IPT, né, que eu indico muito. Eu tô lá estudando. É muito bom. Né? Trabalhando e tinha viagens e viagens para fazer. Ou eu podia ter um troço. Aí eu tive que escolher. Nossa, até chorei com a secretária que tinha. A Luciana, cheguei, não aguento mais, Luciana, assim. Comecei a chorar, falei, então, escolhe um. Eu saí do Mackenzie. Pedi para sair. Né? A professora assim, eu fiz uma carta a punho, pedi para a Valéria, tem um modelo de carta de demissão? Aí ela mandou, eu escrevi, entreguei. E saí. Porque eu penso assim, se fosse mandar embora, ia mesmo, né? Tem hora que tem que tomar decisões difíceis, né? Um ponto na vida. Entendeu? Mas depois você continuou dando aula na pós-graduação. Eu já estava dando aula na pós. Que eu levei o IBAP para Mackenzie. Porque eu sempre fui muito ligado ao IBAP. Apesar de não ser sócio do IBAP, mas eu sempre fui ligado ao IBAP nessa questão de cursos. Quem me chamou foi a Flávia Zoeca, né, que foi aluna do Haggai também. Tenho muita amizade com ela. Aí eu continuei lá pós. Que pós era PJ. Precisava ter registro. Mackenzie era registrado. Né? Aí eu continuei. Passou um tempo. O Papaládio pediu para cobrir o professor. Né, na patologia eu cobri. Dei aula. Passou o tempo, ele falou, vou te dar uma cadeira fixa. A de execução de estruturas de concreto. Você topa? Aí eu falei, só se for do meu jeito. Eu mostro o erro e mostro como tem que ser feito certo. Aí eu fiz assim, estou lá até agora. Mas olha, eu repito. Estudei muito. Na época do mestrado, nada de churras. Família esquece. Namorada dá um chute na bunda. É tudo. Ou você se dedica ou não sai. Tem que tomar decisões, né?
Tem que tomar decisão. Você tem que fazer escolha. Hoje o pessoal quer tudo. Ou você escolhe uma coisa ou você quer outra. Não dá. Né, Guilherme? Aí, ó. Entendeu? Ó, o puxão de orelha. Né? Tudo não terás. Tudo não terás. É uma das verdades que eu trago. Vou tentar tatuar aqui. Então, assim, sempre eu tudo mostro. não terás. Pra lembrar, tudo não terás. Né? Que é Mas muito... a gente quer abraçar o mundo às vezes e não... Quer abraçar o mundo e não dá. Entendeu? Então tem que estudar. Também ler norma. Saiu nova norma, compra. Sei lá, dá um jeito. Hoje Assina até... Target. Até acho que o sistema Confea-CREA tá... vai entrar em vigor, disponibilização gratuita das Eu sempre estou fundamental, atualizando as assim, aulas de estruturas de concreto. Por quê? Saiu a minha 1.18.9. Exato. Eu fui lá e comprei. Cara, eu comprei. Precisa. Né? Precisa, para poder... Aí eu mostro assim, o que era antes e o que ficou agora. Porque ela vê a transição. Todas elas eu gosto de fazer assim. E assim, Tomazelli, não tem uma aula, e até os vídeos que você já produziu no YouTube, você começou, depois não deu tanta sequência, mas estão lá no YouTube ainda, né? Então... Procura, eu vou deixar o link aqui na descrição, não tem um vídeo que você não anota alguma coisa importante que você aprende para depois. Toda vez que o Tomazelli dá aula, porque assim, você sabe que tem alguns, e tá tudo certo, tá? Cada um tem o seu jeito aqui, mas às vezes eu chamo de aula extra. Diz assim, o concreto precisa ser bem feito, bem adensado, com bons materiais, de boa qualidade, executado direito para que tenha uma boa durabilidade. É bom, é uma excelente informação. O Tomazelli não, você precisa adensar por 2 horas e meia com o vibrador de tantos milímetros, é aula mesmo. Cada vez que passa uma informação, você vai usar, não é uma tela metálica para reforçar o canto, você vai usar a tela com 25 centímetros para um lado, 25 para o outro, a tela tem que ser assim, tem que ser afastada em tanto tempo, não adianta você pinar antes, não vai ficar encostado no chapisco, primeiro você chapa, sai informações detalhadas. E por isso que eu sempre tive próximo aí, todos os seus vídeos sempre assisti ali, achei super bacana. Era para você ser meu professor, não sei se você lembra, você me ajudou a escolher a minha pós-graduação, coisas de Imboca, às vezes nem vai lembrar, mas eu fiz algumas perguntas e vi que estava na grade e perguntei o que você achava da pós-graduação do Mackenzie, eu estava em dúvida com outras escolhas, você me deu algumas orientações ali que me fez pensar, né, e tomei as minhas decisões, mas depois não tive oportunidade, teve alguma situação de agenda e teve que trocar o professor ali no momento, né, e a nossa trajetória vai indo assim. E você tem a oportunidade, né, Guilherme, de ter já quantos anos? Eu já tô na Totem, eu dei 2011, né? Já tô 13 anos. 13 anos aprendendo já, ali, convivendo diariamente. Qual que foi a tua experiência de chegar, Você conheceu a patologia por ele? Foi através do Alexandre também. Você conheceu pela Maria Noronha e aí ele conhece por você. Foi assim, também quando eu comecei na faculdade, tive aula com o Alexandre. Na verdade, a aula que ele ministrava no ano que eu entrei, lá na Totem, foi construção de edifícios, né? Projeto, projeto, construção de edifícios, a parte projeto, porque era dividida a matéria lá no Mackenzie. E eu gosto muito de ciência dos materiais, eu gosto mais dessa parte, assim, conhecer um pouco a tecnologia de cada material ali. E acho que nas aulas eu tirava bastante dúvida com o Alexandre, e acho que numa época ele estava precisando de estagiário, até para fazer um trabalho junto com outro engenheiro, né? Na época, o Alexandre Horschutz também. Isso. E eles me chamaram para dividir. Ficava metade da semana pela Totem, metade da semana ficava com outro engenheiro acompanhando uma parte mais de reforma, eram umas casas alto padrão, era mais uma parte de gerenciamento das reformas, né? E aí acabei entrando nesses 2 meios, né? Para mim foi excelente, porque aí eu consegui ver uma área que eu gostava mais. Eu preferia... Conheci o mercado. Sim, conheci o mercado, então pela Totem em algum momento eu falei, putz, eu queria ficar exclusivamente pela Totem, eu não queria mais ficar nessa outra parte das reformas, já tinha feito minha escolha. Bichinho da patologia picou. Exato. Então aí a partir desse momento, até conversei com o Alexandre, aí a gente já tava com uma demanda também mais alta lá do escritório, de realmente precisar ficar mais tempo lá. Aí em um momento eu entrei e fiquei só pela Totem. Aí eu desvinculei do outro engenheiro, e desde então fui seguindo lá como estagiário, né? Fiquei um tempo da faculdade. Aí já no final da faculdade já estava também com uma responsabilidade mais alta lá, né, no escritório, né? Aí também já me formei. Aí logo depois o Alexandre convidou para ser um dos sócios lá da Totem. Aí vesti a camisa, né? Bora. Fui.
E desde então também, eu gosto muito de... A gente fala assim, não tem como conhecer tudo, né? Não. O importante é você justamente ter o que o Alexandre estava falando, né? Você saber aonde procurar, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Saber que pergunta fazer e aonde saber aonde buscar, Isso. exato. Você não vai decorar, se eu falar que eu sei as normas de cor, sei a medida não sei o quê, né? O teor de cor, isso não sei mesmo. Mas eu sei onde procurar. Então, vira e mexe, quando eu estou falando sobre aquele determinado assunto, vou lá, sei qual norma que é, vou buscar em tal item, sei onde procurar. Porque, justamente, já fiz uma leitura prévia. Já ficou ali no subconsciente. Já ficou ali no subconsciente, porque ainda mais isso agora, depois da Covid, minha memória tá uma lástima. Nossa, também. Nossa. Já não consigo gravar quase mais nada. Então, mas eu sei onde consultar. Então, acho que isso foi uma coisa importante. E lá o Alexandre, então, da época que foi montado o escritório, eu gosto lá da Totem, essa parte dos... A gente tem uma biblioteca lá dentro, né? Que a gente vai e fala, putz, tô precisando de um detalhe de tal jeito, queria dar uma... Você vai lá, olha no livro, você consegue abrir e consultar. Até o pessoal que entra lá no escritório, né? A primeira coisa que a gente faz é colocar o livro lá do Trinca em Edifícios na mesa da pessoa e falar, lê esse livro primeiro. Tem 2 livros. 2 livros que é... Um é prioridade para quem está começando. E a primeira apostila da Maria Noronha, de 87, quando eu li um curso de Patologia das Construções na USP. Eu tenho ela e o original. E como dá para ter acesso a essa apostila? Tá em PDF, eu te mando. É incrível. Acabamos de instituir uma nova regra aqui no escritório. Agora de fornecer um... material exclusivo ali. E o Ao Pé do Muro. Apesar que tá um pouco, tem umas coisinhas desatualizadas. Mas é bem interessante Ao Pé do Muro. Mas muito bacana, porque dá aquela... É ilustrativa ali, você grava, né? Aí pela figurinha ali, é bem fácil, né? Tem Ao Pé do Muro, você quer atualizar, pega o do Paulo Helene, né? Sim. Que aí você vê aqui mudou cimento, aqui mudou não sei o quê, mas o conceito, como ela dizia, o feijão com arroz não muda. Entendeu? Ele falou que ficou lá, né? Nossa, como eu judiava dele. Tinha uma obra no Rio. Tem que formar o profissional, né? Aí tinha uma obra no Rio que era um reforço de um prédio de alvenaria estrutural. E o projetista pediu um negócio que era difícil fazer. Que era projetar... Fazer uma argamassa projetada, né? Não, projetar microconcreto. Para engrossar as paredes do bloco de alvenaria estrutural. Como é que eu ia fazer nos cubículos pequenos projeção? Aí liguei para o pedreiro. Pedreiro, não dá. Não tem como. Os negócios são tudo pequeno. Aí ele falou, escuta, você quer qualquer gororoba aí que eu coloque e grude, né? E tem a mesma resistência do bloco? Aí você quer? Então tá bom, eu vou inventar essa gororoba aí que você está querendo, junto com a Valéria, da empresa que é a fornecedora de argamassa de assentamento, de bloco. Aí, ó, Valéria, assim, passei os parâmetros. E ela enxergando como argamassa. Que inventou uma argamassa que você podia chapar. Isso trama que você chapava. Com uma tela telco empinada e você chapava. Que existem as argamassas estruturais. Mas essa é a diferença. Você podia chapar, desempenar rapidinho sem revestir. Aí ela com argamassa, ela pensou com argamassa. Mas não dá. Falei, Valéria, você não tem que pensar como argamassa. Você tem que pensar como concreto. Então você vai romper copo de próprio de concreto. Faz assim. Aí isso não tinha tempo, a obra tocando pau. Aí ela fez 3, 7, 14, 21, projetei, vai dar. E vamos assim mesmo. Pô. Aí conseguimos, fizemos um painel teste, foi eu, ele, a Valéria, só sofremos. Aí foi no andamento da obra, o fabricante contratou a gente para acompanhar lá. Como ele tinha ido? Você tinha quantos anos? 21, né? Tinha uns 21. Acho que 20 anos, mais ou menos. Aí a gente, não vai dar para eu ir, Guilherme. Aí a Valéria, não se preocupe, vou mandar ele. Aí imagina, que louco, eu pôr um moleque de 21 anos no avião. Tinha um cara, como é que chamava o cara lá? O Ricardo. O Ricardo estava maluco com o carro dele no Rio de Janeiro.
E o cara ia lá, chegou lá, o molequinho pequenininho dando treinamento, fazendo painel. E a gente... E conseguimos, né? Deu certo. Aí passou um tempo, né? A Valéria viu ele, nossa, ele tá super profissional agora. Realmente, né? Sofreu. Aí ela falou, pode falar um palavrão? Ela falou assim, é bom a gente ter fudido ele. Porque é assim que forma, né? É. Mas no momento, né, Guilherme? Ficava umas enroscadas ali, às vezes o Gabriel marcava o Gabriel também marcava treinamento em obra. Fala, não, 7 horas vai ter o treinamento. Vai lá, 7 horas da manhã, eu tô lá. Tá bom. Aí o Gabriel, de propósito, né? Pô, Guilherme, não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu contei na turma aí, chegava 30 peão, né? Eu falo, mas não fui nem eu que preparei o material aqui, eu vou ter que treinar. Aí ele me largava na obra lá. Quando eu comecei mais até numa parte de o acompanhamento nas obras em execução. Sim. Obra nova, né? Então eu fazia uma consultoria, né? O pessoal contratava para fazer o projeto. É que lá na Tota a gente faz a parte de projetos e tem a parte da patologia de consultoria no pós, né? E nessa parte de projeto, eles às vezes contratavam uma consultoria na obra para ver se estavam aplicando mesmo, né? Os projetos. Então a gente entrava desde a parte da alvenaria de vedação para fazer algumas conferências lá das contravergas, das amarrações das alvenarias. Então eu ficava indo basicamente semanalmente, né? Ia visitar as obras. E aí nessas a gente marcava um treinamento para poder falar sobre o projeto. E às vezes ele marcava e me largava lá. Se vira. 7 horas tá na obra lá. Então foi assim que eu também fui pegando Salvador gosto. Várias vezes, né? Fomos. A gente foi acabou pegando bastante... São Luís do Maranhão. Tudo pela PDG. Um monte de cidade. Né? Tudo que eu era a parte de qualidade. Sim. Que é uma área importante da patologia, né? A gente estuda as doenças, as construções para evitar. Para justamente evitá-las. Se fazia ou não fazia, outras coisas, né? A gente dava orientação. Mas né? elas são realmente... Você precisa entender para chegar na... Eu lembro de uma aula sua, acho que foi nesse curso, você falou que você elaborou o projeto de fachada, né? O projeto de produção, técnico. E enviou para a obra. E depois você foi chamado pelo engenheiro para poder tirar dúvidas sobre o projeto. Quando você chegou lá, o engenheiro pegou o saquinho com o lacre que você tinha enviado e foi abrindo e falou, calma aí. Você chegou a ler? A primeira vez que abriu o projeto, ele falou, assim, então tá bom, tô indo embora, quando você estudar o projeto eu volto. Depois você tira as dúvidas. Aí a gente tira as dúvidas. Aí não dá pra tirar dúvida. Porque aí não é tirar dúvida, é você falar, ele não quer perder o tempo de às vezes ler, né? Fala o que importa aqui pra mim, né? E é dentro desse cenário. Agora, Tomazelli, história linda. Então a gente passa um legado aí, quem já não ouviu falar do Bauer, da Noronha, né? Tive aula com ele mais. Do Hageb, professor Hageb. E se a gente for aqui, vamos falar de muitos outros grandes profissionais, né? Estamos falando de alguns que já passou por aqui. Hoje você, junto com outros profissionais, já falou aqui do Renato Sarradi, de outros profissionais que estão aí já trazendo essa história. Tem uma geração que eu chamo a minha geração com a do Guilherme, que começamos aí há 15, 20 anos atrás, iniciando, né, de 2000 para cá. Eu acho que é uma geração que tem poucos, mas que estão aí também crescendo e ocupando o seu espaço. E agora, pós-pandemia, se a gente for fazer um gráfico de pessoas de uma geração, de outra, agora se pulverizou de um jeito astronômico aí, de profissionais, de engenheiros, de estudantes, querendo a patologia das construções, a engenharia diagnóstica, como chamam, essa área de perícias, enfim, por todo o sentido e até por uma razão que é uma área muito empreendedora, né? Se você for trabalhar na construtora ou em projetos, normalmente está ligado a grandes escritórios. E quando você trata com consultorias, inspeções, vistorias, as pessoas estão encontrando o mercado com pequenos escritórios, autônomos, individuais, enfim. Queria a sua opinião, como que você vê esse mercado crescendo, como você vê, você que participou de uma história desde 90, vê esse crescimento nesses últimos 4, 5 anos, como é que você vê o mercado, essas pessoas, que recado que você daria para elas? Bem, meu recado. Primeiro é ter certeza do que quer. Porque não é fácil entrar.
Né? Segundo, ser profissional. Não passar a perna nos outros. Né? Terceiro, estudar muito. Quando você acha que está sabendo, você estuda mais. Porque é muito amplo. E tem que estudar não só para tudo, essa trinca assim, não. Conceitos mesmo. Senão você não consegue resolver. Onde eu vou achar? Na própria Poli, se desce lá no PCC, tem um monte de resumo de mestrados. Tem que estudar. Né? Também posso comentar o seguinte. Você tem que ter o foco, né? Que eu falei, né? O que mais, Gui? Eu acho que cercar-se de parceiros... De parceiros decentes. Porque, justamente, você não vai saber tudo, você sempre vai precisar... Vai ter que ter o telefone de quem sabe. Quem sabe, exato. Sabe para que eu ligo quando eu não sei? O Carmona. Grande Carmona, mestre. Ligo lá pro Thiago e pro Thomas. Eu não sei. Eu não pergunto como é que resolve. Que livro você conhece que tem esse assunto? Qual norma? Pega tal. Aí eu vou lá e leio. Não assim... o que eu resolvo isso Como aqui? resolve? Mas uma direção, né? Me dá uma luz aqui. Porque é vergonhoso. Eu acho vergonhoso. Tem que ter esse brilho. Você tem que fazer isso. Né? Então eu ligo e pergunto. É a única pessoa que eu ligo realmente. Eu tive aula com o professor Thomas, né? Tive essa oportunidade lá no mestrado. E me apaixonei pela aula dele, aprender brincando com muita seriedade, com muito comprometimento. Ele é uma pessoa incrível, diferenciada. Gosto muito, já tive a oportunidade de falar isso para ele. Também me ajudou muito a formar como professor, que dá para ensinar bem, com alta técnica e se relacionando ali bem, né? Criando um clima agradável. Eu tenho bastante afinidade com eles lá. Né? Eu acho que fazer os cursos, qualquer curso é válido, né? Assim, curso de pouca duração, né? Os cursos mais curso longos. De fábrica que a gente mesmo de fabricantes. Você sempre consegue aprender tá alguma coisa, área, entrar na área, mas é possível. Conhecer pessoas. Você acha interessante crescer o número de profissionais dessa nossa área? Porque a gente às vezes vê algumas visões e assim, que não tem muita gente, ou tá vindo uma galera muito nova, muito despreparada. Isso tá. Também concordo. Mas e o que a gente pode fazer então para prepará-los? Porque é uma área que pode crescer, a gente não precisa fechar essa área, ou tem que fechar, tem que ser um nível seleto só de quem ali... Eu acho que a tendência é sempre, os prédios estão envelhecendo, né? A gente fala que os prédios estão envelhecendo, você vai ter mais essa questão de manutenção e saber quem consegue especificar, né, de uma forma correta ali, mais precisa fazer essas manutenções. Vocês veem então que o mercado vai crescer. Vai crescer. A demanda de profissionais da nossa área. Sim. Os prédios estão ficando velhos e de um tempo para cá vamos e viemos, né? As construções não estão aquelas coisas. Se pegar os prédios, o primeiro boom da década de 70, eles estão chegando agora com 50 anos, que é a vida útil que a norma escreve, atual, né? Só para ter uma noção. O outro boom de 90 já está chegando aqui. Sim. O problema é que os boom de 2010 já chegou, às vezes, antes as doenças do que o boom de 70. Ainda tem prédio um gap que aí está em obra. E já está trincando. Por alguns motivos. Primeiro, a pressa. O pessoal tem que entender o seguinte: concreto não lê computador e não lê cronograma. Noronha falava isso. Né? A pressa de entregar logo esse prédio também, por especulação de quem está colocando dinheiro. Então, a gente tem que cuidar das obras, assim como nos seres humanos, com amor, carinho e respeito. Porque nem o cachorro merece. E não estão fazendo isso. As pessoas parecem que estão secas, igual essa madeira, sem sentimentos. E essa geração está assim, seca, sem sentimentos. Você tem mais, né? Eu sou muito religioso. Tem que ter mais Deus no coração, independente do que você for. Entendeu? Tem que ter respeito pelas obras, porque se quer um pedaço, mata os outros. Tem gente, tem construtora por aí que tem um negócio para lá que o mundo para não pegar ninguém. Tem. Aconteceu, né? Não é assim aconteceu. E você pega uma criança.
é complicado. Tem que ter essa consciência. E você, como patologista, é mais responsável ainda. Você está assumindo aquele BO. Você está assumindo aquilo. Porque fazer recuperação da recuperação é a pior coisa que tem. Não tem. Você tem que refazer tudo. Arrancar tudo para de novo. Você perde o sistema, às vezes. Você perde o sistema. Né? E outra coisa que é importante que tem que divulgar mais. Você acho que está fazendo bastante disso. Conscientizar gestores de condomínio. Exato. O usuário, né? Eu acho que tem que ser... Tem que ter uma conscientização. Se o cara tem grana para ter um carro zero na garagem, ele tem dinheiro para manter o condomínio. O condomínio é despesa. Não é. Você está pagando sobre a prestação de serviço. Elevador limpo. Você chega lá, não precisa tocar a lâmpada. Então não é despesa. Não quer gastar, vai morar numa casa. Desculpa, não pode pagar um lugar mais humilde. Se eu pudesse morar, meu sonho de moradia era em Higienópolis. Mas eu posso morar em outro lugar. Então tem que saber os seus limites. Né? Então isso é importante, conscientizar. E não pegar o mais barato. Tem gente que pega o mais barato. Também não muito caro nem muito barato. E o pessoal só vê dinheiro. Não é assim. Eu já cansei de fazer serviço que contratou outro, deu coisa errada, aí chama para depois, isso aqui que é? Eu contratei, mas não deu certo. Você pode fazer agora com um bom desconto? Não. Que eu já gastei com outro. Já escutou isso? Já. Não faço. O problema é seu, só anda. Então, não. Estou sendo bonzinho aqui nas palavras. Você está incrível. Geralmente está sendo incrível. Então assim, é importante isso. E que a gente valorize. Eu tenho muito carinho pela nossa profissão. Pela nossa especialidade. Tá? A gente aqui tenta buscar o máximo e resgatar essa história. Já fico imaginando, para mim, eu penso num museu, em algum lugar que a gente possa colocar essas lembranças. Sim. Sabe? Contar a história da patologia, algum livro, alguma coisa, porque... desde que o livro não sai em PDF, o pessoal acaba passando pela frente. Verdade. Eu fiz questão, o livro que eu escrevi junto com o Felipe, não tem PDF. Exato. Deixa ser fuinha, desde Invista. E compra o livro. Você tem uma ideia? Que a gente gosta tanto disso? Todo evento nosso, a Leude está presente no Brasil inteiro, leva os livros, tem lá a porcentagem de desconto, a gente faz sorteios e, na boa, podem, com o maior carinho do mundo, podem falar mal dessa geração, mas eu a defendo com todas as forças, porque eu, da minha geração que me formei, me graduei em 2008, não fui estimulado a ler livros técnicos. Não fui estimulado a ter livros técnicos e nem normas técnicas. Nós somos uma geração que a gente realmente tirava xerox e tudo mais. Hoje eu vejo uma galera apaixonada por livros. Essa galera tá chegando agora, eles querem livros, eles querem a sua assinatura daquela participação do livro. Você fala que vai fazer um sorteio de livro, o pessoal fica empolvoroso. A Leude tá viajando pro Brasil inteiro porque tá vendendo livros, as pessoas querem comprar os livros, querem montar suas bibliotecas. Isso para mim é lindo nos dias de hoje, ver um jovem querendo ter livros e ler livros. Tem que ter, mas não em PDF. Não, livro mesmo. Papel. O papel, o livro. Eu entendo que esse é o carinho e nós temos visto esse crescimento, sabe? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, a gente tá quase já encerrando. Com o maior carinho do mundo mesmo. O nosso papel aqui é tentar organizar, ser um ponto de apoio, né? Eu vivo disso há muitos anos e quero viver disso por todos os outros mais anos que eu tenho pela frente. Então, eu quero uma área valorizada, eu quero que as coisas cresçam. Eu me encantei com essa área também da educação. Então, a gente tenta cursos, enfim, pós-graduações, tenta trazer esse legado. E construímos uma história aqui com a Adepate, com as coisas que a gente tá... Vocês estão vendo de fora, viram? Você me viu lá quase que pedindo emprego, né? E de repente viu uma construção de fora. Vocês são da área, altamente especializados, referências como consultores nessa área. São realmente, pessoal, alto nível.
a gente olha e fala, poxa, ali, trabalhos incríveis. Como que vocês veem de fora o trabalho que nós estamos fazendo? Como que vocês têm enxergado a ADEPAT, isso tudo aqui que está acontecendo numa área que vocês estão nessa há muito tempo, que você construiu antes de eu imaginar que eu queria ser engenheiro? Eu acho que está sendo precursor nesse sentido. E você está fazendo uma coisa que eu acho muito importante, que eu comentei com você. Você está dando voz aos invisíveis, que tem conhecimento técnico. Coisa que ninguém dá. Acha que um fabricante está vendendo um produto. Acha que tal pessoa não entende nada. Porque existe um certo exclusivismo em escutar certas pessoas e não escutar outras pessoas. Não sei sem ser hipócrita. Né? E eu sou do lado que, assim como o Renato Saad, lutou muito para poder ficar visível. E você está dando um apoio. Né? Só que você tem o seguinte, você também é responsável por aquilo que você cativa. Então, assim, o que precisar, às vezes uma recomendação para você dar seus workshops, você pode pedir para a gente. Muito obrigado. Né? Que a gente passa o pessoal que vai com maior das boa vontade, que são os invisíveis, mas que a gente sabe que conhece. Quem sente segurança. Você entendeu, né? Eu penso assim. Então você está sendo um precursor. Né? Você plantou a semente, brotou, está virando uma árvore. Logo, grandes frutos vão dar. Só está dando florzinha. Por enquanto. Não é assim? Sim. Dá as florzinhas, né? Depois começa a vir, né? Então, eu acho importante isso. Muito obrigado, mestre. Isso é importante eu acho demais. Que você está dando uma coisa aqui, voz aos invisíveis, que tem conhecimento técnico também. Tá? Muito bom. E que ninguém escuta às vezes. Tá? Só isso que eu passei. Não, e assim, entendeu? A minha opinião também é bacana que você está pulverizando essas informações, está divulgando, está mostrando para as pessoas essa necessidade desse trabalho. E é uma forma da gente crescer junto, né? Todo mundo crescer junto, justamente é a proposta, né? As pessoas estão conhecendo, né, essa parte de manutenção, e aí você faz toda uma cadeia, né? Tem o fabricante que vai, fala sobre o produto, você conhece o produto, vira e mexe, eu escuto os podcasts, vejo os vídeos também eu também não sei se... Você acompanha? Acompanho. Que honra. Às vezes algum assunto lá, eu falo, putz, quero ver esse assunto. Aí outro dia eu fui dar textura, putz, eu preciso manjar mais sobre textura. Eu vou lá e escuto o podcast que foi feito. Então, assim, é uma forma de você sempre estar se atualizando, divulgar essas informações. A gente está com essa expectativa de um mercado crescente nessa área, né? Que nem a gente falou, os prédios estão envelhecendo, cada vez está tendo mais construção, então dá para abraçar todo mundo aí nesse mercado. Tem espaço. Tem espaço. Então, acho que a tendência é essa mesmo, é divulgar a informação. A gente fala, a gente não gosta, eu pelo menos não gostava de ir no curso sabendo que a pessoa está escondendo ali o ouro, sabe? Eu conto tudo. A gente fala assim, então é uma forma de divulgar a informação ali, não é que, pensando questão de concorrência, não, você tá lá consolidado, né? Se você faz um bom trabalho, você vai Ninguém te obrigou a pegar o microfone e falar ou tá dando uma aula. Exatamente. Se você se dispôs a fazer isso, é para fazer de uma forma... de maneira integral, 100% correto. Completa. Sim. Então a gente tenta sempre fazer dessa forma também nos cursos, quando a gente faz alguma palestra, workshop, justamente tentar passar o conhecimento mesmo adiante, né? Isso vai trazer um retorno. Isso naturalmente vai trazer um retorno. Muito obrigado. Até porque... E é o que você está fazendo tanto e a lá gente que gosta não dá muito para do gravar trabalho. tudo. Não. Eu estou pulverizando. E cada caso é um caso, né? Então a gente conta com base em casos, Sim. com base na norma, teoria, o que tem bibliografia técnica reconhecida. Então cada caso é um caso. Eu tive uma ideia aqui. Se vocês toparem. Tô tranquilo. Se não, se eles não toparem, vocês não vão ter visto que eu corto do vídeo, tá tudo certo. Um dos meus sonhos, não sei se vocês estão sabendo, dentro dessa linha, foi a criação de uma feira da patologia das construções, que é a FEIPAT. E ela vai acontecer. Nós tivemos uma oportunidade, fomos até a FESCOA,
que eles fazem a Feira da Esquadria e Vidros de 11 a 14 de setembro, lá na São Paulo Expo. Então, no mesmo palco da Feicon, da Expo Revestir, primeira linha, primeiro mundo, alto nível. E eles reservaram 450 metros quadrados para FEIPAT. Então, vai ser um evento simultâneo à FESCO, tudo aberto, tudo ligado, mas vai ter ali uma área, um auditório para 100 lugares, aquele auditório com fone, então totalmente aberto, e uns 30 estandes para nós. Já estou comercializando, tem uns 15 já reservado, de empresas que vão lá mostrar soluções, mostrar produtos, mostrar ideia. Vai ser uma grande festa da patologia das construções. Vamos ter lounges, vamos ter uma porção de coisa. E eu queria pegar um espaço ali, quem sabe, talvez fazer essa exposição dos materiais ali que... Sabe, como fosse um acervo de coisas que não são da Maria Noronha, do Hageb, pegar com alguns outros profissionais e a gente vocês terem lugar de destaque, talvez ter um momento lá, porque a Leude vai estar lá, de assinatura de livro, um horário para poder ir lá, às vezes receber o pessoal, venda, né, e o pessoal já consegue... Não sei, tô pensando em coisas, eu quero esses 4 dias, de 11 a 14, nós realmente... homenagearmos a patologia das construções e a sua história. Então, a CREA vai ter um stand lá, então nós teremos várias empresas bacanas. E quem sabe, o que vocês acham dessa ideia? A gente pega um local e como se faz um museu ali, não sei como é que fala lá. Faz um acervo, uma galeria ali com os memória, materiais. A gente põe uns quadrados assim de acrílico e aí coloca lá a trena que tal pessoa usou, contar a história de como que foi o primeiro laudo, pega uma cópia, a pessoa pode folhear. Né? Não o original, óbvio, mas a gente tira uma cópia, como que era um laudo. Não, lembro que a gente tem um material que era as fotos, né, recortadas ali, né? O pessoal tirava alguma galeria de fotos, né? Talvez de vocês, lá atrás, a primeira inspeção feita. E aí cada a gente pega um acervo desses profissionais que conta essa história e a gente buscar essas informações e a gente monta. Pega um local de stand e ao invés de comercializar, a gente cria esse ambiente. Ali, fica legal, não fica? Fica, Topo. Bacana. Eu topo. Quando que vai ser? 11 a 14 de setembro. Tá longe. Dá tempo pra gente fazer com muito carinho. Então tá fechado. Combinado. Gostei. Combinado. Já saímos com já saímos aqui com uma expectativa. Vou contar com vocês lá em um momento, se vocês também, o auditório, para a gente compartilhar conteúdo, informações, né, para o pessoal. Essa é a nossa ideia, nós crescermos a área e quem estiver chegando falar o seguinte: a parada está organizada, tem caminhos, tem formas, mas vocês têm que honrar uma história. Há um legado na história da patologia do Brasil. Não, justamente, teve gente que trouxe organizou e a gente só está caminhando agora porque justamente alguém cortou o mato. Cortou o mato no peito ali para poder a gente hoje ter mais facilidade. Esse negócio de legado é importante. Quando eu montei e chamei os 3, você sabe que o melhor plano são 3 pés, né? Aqui é tudo tríade. Eu gosto de 3, tá? Pra mim, 3 é a assinatura de Deus. Eu cheguei nele e falei, nos outros 2, vocês têm que se dar muito bem. Então, pra não dar intriga, cada um no lugar. Porque um dia eu vou embora. E tudo isso aqui é de vocês. Eu ganhei e vai ficar. Porque eu ganhei. Não paguei nada. Lutei e agora fica. É só ter paciência um pouco mais comigo, né? Que às vezes eu sou meio ranzinza. Né? Esse café vai ficar chato. Aí, mas eu penso assim. Aí eu tô deixando meu legado pros 3. Está. E não só pros 3. Assim. Mais especificamente dentro do escritório. Então eu digo a mesma coisa para a geração que está vindo. Faz o seu legado. Tem que aprender também a criar líder. Não tem líder. Alguém tem que ir na frente, puxando o resto. Tem que ter líder. Né? E esse líder tem que fazer tudo. Não que vai botar a mão na massa, mas tem que entender do assunto. E só vai entender como? Estudando. Na prática. Pisando na lama. Dedicação, esforço, empenho. Como é que eu aprendi a fazer bloco de fundação?
E faz uns blocão, hein? Então, os blocão 900 metros, 1.400 metros cúbicos. O Platina 220. Nós fizemos isso de traço. Eu e o Bruno. Eu não usei, de tanta prática que eu vim com a Noronha, eu não fiz estudo térmico, mas eu tenho os traços. Eu ponho a mão no concreto, eu sinto o cheiro, e isso é importante, os sentidos da gente. E é só para estar lá. Ele, Figueira, no Rio de Janeiro. Só prédio pequeno. No Rio de Janeiro, tudo por lá. E não que eu pego muito, tá? Não pego muita coisa de concreto. Mas sempre estou orçando. Mas porque também não tenho muita gente para isso. Dá trabalho. Porque quando a gente vai fazer, tem que ter alguém na usina, recebendo lá, porque eu não confio em ninguém. Princípio básico do bom projetista. Não confio. Tem que ficar em cima. Entendeu? Por mais que eu saia às vezes do preju, mas pelo menos eu estou sossegado. Isso aí. Tem que ser assim. Sensacional, meus amigos. Tá bom? Estamos obrigado, encerrando. viu? Ó, recado final. Se achar que tem no seu coração, quiser olhar para a câmera, para mim, para o Tomazelli, o que está no seu coração. Depois o professor mestre, um recado final para nós, e a gente vai encerrando aqui, já deixando para um segundo passo, para nós falarmos, trazermos esses cases, falarmos mais detalhes. Gui, mano, muito mais. As portas da DEPAT estão abertas para você, para ministrar cursos, para trazer aqui informações, a sua experiência. Sinta-se sempre à vontade, depois a gente vai conversar, fazer muita coisa junto. Obrigado, viu? Obrigado o espaço, a oportunidade. Né, de estar escutando. A gente contou um pouco da história aí, né, de um escritório de patologia, né, de consultoria que vem caminhando. A gente sempre está na batalha diária, né? Mas está dando tudo certo, graças a Deus. E estamos seguindo com essa parte, passando... Futuro, continua na patologia, é só crescer. Conhecimento e atendendo os prédios, né? Sempre na busca da engenharia, né? Muito bom. Quem quiser falar com a Totem... No momento, estamos organizando o site, né? Que já está... Nosso site é uma pouca vergonha. Nossos métodos de divulgação ainda são um pouco antigos, né? Mas pode... Uma pouca vergonha. Através do telefone, o telefone fixo mesmo, a gente atende lá e aí passa, né? Depende da demanda para o profissional que vai conseguir atendê-lo, né? Posso passar o número? Por favor. É 11 3228 4070. Tá? Muito bom. Sensacional. E aí, pode falar? Amigo, por favor. Bem, agradeço a oportunidade. Mantenha o seu foco, que acho que está... Estou gostando desse serviço. Agora eu estou enxergando de outra forma. E agradeço a todos, espero que tenham gostado, espero que não fiquem bravos comigo por ter puxado a orelha. Mas é sempre pensando na engenharia como qualidade. É importante. Qualidade, respeito e carinho pelas construções. Como a minha querida professora falava, a Maria Noronha. E o Hageb também. Foi uma pessoa extraordinária. Quem teve aula com ele sabe o que eu estou falando. Deixaram um excelente legado. Ele deixou um legado gigante. No enterro dele parecia evento do Sinduscol. Nunca vi tanto dono de construtora. Tinha umas 500 pessoas. Tão querido que ele era. E assim... Então, assim, começa a ver as suas referências antigas. Quem foi Vasconcelos, quem foi Mário Franco, Júlio Cassoi. Tem alguns vivos ainda, né? Que é o Carmona, né? O Aloysio Dávila. Né? Tem vários ainda, da época antiga. E é graças a eles que a gente tem essas obras aí. Entendeu? Eu não sou metade, mas não vou ser nunca o que a Noronha foi. Porque cada um tem uma forma. Sim. Uma singularidade. É um molde. Né? E assim, o que eu gostava muito dela era que ela, apesar de... Ela era uma representação de uma dama. Ela sentava retinha e sabia explanar.
Uma dama, aquela mulher. Sempre arrumadinha. Queria ter conhecido. Bonitinha. Sempre arrumadinha. Nunca deixou de ser feminina. Se eu fosse contar todas as histórias dela, você ia achar o bico. Isso que é importante. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Sensacional, meus amigos. Vou te falar que esse foi um dos podcasts que eu mais bacana de ter gravado. Incrível, ficará marcado no meu coração. Que história. E vamos que vamos. Estamos aqui no ambiente da Serpol. A Serpol que é uma grande parceira, né? Nossa, também vocês têm uma história muito bacana, com muitas obras em parceria com a Serpol. E aqui, no escritório lindo, maravilhoso que nós compartilhamos, oferece esse podcast. Tem aqui um QR Code para você também ser membro da Serpol, participar ali de todo esse processo que a Serpol faz e conhecer um pouco mais a Depati. Tá tudo aqui nas inscrições e faça todos aqueles negócios que tem que fazer. Curta, compartilha, comenta ou só desfrute de tudo que a gente aconteceu aqui. Se for bom para você, compartilha com mais algum amigo e vamos que vamos, meus amigos. Tchau!